Uma boa noite a todos do grupo, na paz do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer uma palavra ao nosso coração, que se encontra no livro de Isaías, a partir do capítulo 1. Então vamos estar orando, apresentando ao Senhor neste momento a leitura desta palavra, pedindo que o Espírito Santo venha falar grandemente conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então vamos apresentar ao Senhor a leitura da palavra. Querido Deus, amado Pai, soberano, Criador de todas as coisas, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de estar aqui trazendo a Tua palavra, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida, Senhor, pelo trabalho, Senhor, pelo alimento, Senhor, pelo pão de cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai. Pai, glórias nós te damos, Pai. Louvado, exaltado é o Teu nome, Jesus, desde agora e para todo sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, venha falar conosco nesta noite, Pai. Envia o Teu Santo Espírito Santo, Pai, para que nos direcione, Pai, a palavra, Pai, para que nós venhamos aqui, Pai, fazer a Tua vontade, Pai, não a nossa, mas a do Senhor, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho pedir nesta noite, Pai, traga ao nosso coração, Pai, uma palavra, Pai. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, Pai. Pai, então fala grandemente conosco, Pai. Pai, nós te pedimos e te glorificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início à leitura da palavra. E a leitura da palavra para nós nos fala aqui em Isaías, capítulo 1, a partir do verso 10, que vem nos dizer assim: condenado o culto hipócrita, que nos diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vosso povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu, e só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs ou incenso, e para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando entendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor e defendei o direito do órfão, pleiteai os causos da viúva. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Oh, glória a Deus, aleluias por esta palavra. Hoje o Senhor nos traz uma palavra no livro de Isaías. Isaías é considerado um dos profetas maiores da Bíblia. Aqui nós vemos, a partir do capítulo 1, que Isaías, quando ele escreveu este livro, ele escreveu há cerca de 686 a 650 anos antes de Cristo, com o incentivo de ensinar o povo a serem fiel ao Senhor. Aqui Isaías vem falar para nós, aquele povo que vivia na desobediência, não vivia a palavra do Senhor. Eles cultuavam, faziam festas solenes, mas era o quê? Eram de maneiras erradas. Não agradava aos olhos do Senhor. Então o Senhor entristecia com isso, porque eles faziam festas solenes, pensando que estava agradando a Deus, mas estava contrariando o coração do Pai. Foi a exemplo da conversão de Saulo para Paulo, quando a palavra nos fala que Saulo perseguia os cristãos e ele achava que estava agradando ao Deus poderoso. Mas até ele ter um encontro com o Senhor, que o Senhor disse: por que me persegue, Saulo? Aí ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo não agradava ao Senhor. E assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas fazem coisas pensando que estão agradando o Senhor, mas não estão entristecendo o Senhor. Estão fora da palavra. Muitas festas que os povos fazem nos dias de hoje, festas solenes, dizem, dedicada ao Senhor, mas está contrariando o Senhor, porque não condiz com o que a palavra ensina, porque eles vivem de maneiras erradas, buscam socorro em lugares errados, então eles não agradam o Senhor. E nós vemos que aqui Isaías nos fala, aqui no verso 15, ele traz ao nosso coração dizendo: pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque a vossa mão estão cheias de sangue. Ou seja, muitas das vezes, muitas pessoas têm orado e não têm tido resposta de suas orações, porque não ora de forma correta, de forma que agrada ao Senhor Jesus. Muitas das vezes ora em interesse próprio, muitas das vezes ora de outra maneira, adorando aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas festas são feitas dedicadas a Deus, mas de maneiras erradas, onde há bebedices, onde há muita prostituição, muitas brigas, muitas contendas, que é o que mais acontece nos dias de hoje. São festas, grandes festas que são feitas em louvor ao Senhor, mas não está agradando ao Senhor, está entristecendo. Por quê? Porque não vivem uma vida conforme a palavra ensina. E aqui nós vemos que em Isaías nos fala que temos duas escolhas.
Arrependimento e a vida ou a rebelião e a morte. Ou seja, aqui nós entendemos a partir do verso 18 ao 20 que nos fala que nós temos só duas escolhas. E essas duas escolhas, ou é a vida ou é a morte, o arrependimento ou a rebelião. E o que é arrependimento? Aquilo que nós fizemos de errado, nós arrependermos e não fazermos mais. Nós buscarmos ter uma vida correta diante de Deus, ter uma vida santificada, uma vida de renúncia. E nós vemos também que nós temos só essas duas escolhas. Ou nós arrependemos para que venhamos ter a vida e vida em abundância, ou nós rebeliamos contra Deus para que nós tenhamos a morte. Porque todo aquele que não segue a palavra, não vive as leis, não vive os mandamentos, é rebelde contra o Senhor. Então nós vemos que não adianta festa se nós não temos arrependimento, não temos mudança de vida. Então não adianta. Isto fala sacrifício de tolo. É pessoa que sacrifica, pessoas que fazem muitas coisas, mas de maneira errada. E elas pensam que agrada ao Senhor. E isto não agrada ao nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso, Ele conhece o meu e o teu coração. E Ele sabe que aquilo que fizemos, se é de coração sincero, ou se é só de boca. Então nós vemos aqui a palavra em Isaías nos ensinando que nós temos que obedecer à lei, obedecer os mandamentos. E muitas das vezes nós temos sacrificado, mas de maneira errada. E isso entristece o coração do nosso Pai, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. Nós vemos aqui, que nós temos só essas duas escolhas. E qual será a nossa escolha? Nós iremos escolher o arrependimento, a mudança de vida, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, colocar Jesus como prioridade, abandonar tudo aquilo do mundo, o pecado, a prostituição, o adultério, a mentira, as contendas, a fofoca, os enganos, a idolatria, a inveja. Nós iremos abandonar estas coisas para servirmos Jesus? Isso é o arrependimento. Nós nos arrependemos disso. Se nós pecarmos, nós iremos buscar cada dia melhorar mais para que não venhamos pecar. Se nós se prostituímos, nós não iremos mais prostituir. Se nós mentimos, nós não iremos mais mentir. Isso é um arrependimento sincero. Isso o coração quebrantado na presença de Deus. Mas se nós rebeliarmos contra Deus, nós estaremos fazendo tudo isso, adulterando, prostituindo, mentindo, enganando, levantando falso testemunho, idolatrando, ou seja, buscando os falsos caminhos, buscando a outros deuses como prioridade e não priorizando o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor é muito clara para nós. Quando Jesus veio à terra e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que ter esta consciência, não há outro caminho.
E hoje nós vemos na face da terra que o próprio homem criou vários caminhos, mas eles não levam à salvação. Eles são considerados sacrifícios de tolo, culto de hipócritas. São caminhos errados, porque só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E nenhum de nós vai ao Pai senão por Ele. E o que Maria disse àquele povo quando estava em casamento, que o vinho tinha acabado? Então ela chamou os serventes. E o que ela disse ao servente? Fazei tudo que o meu filho vos disser. Então nós somos o servente de Deus. Nós temos que fazer tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou, para que nós possamos caminhar com Ele, para que nós venhamos ter a vida eterna, para que nós não nos desviamos dos caminhos do Senhor. É o que a palavra nos ensina. E é o que Isaías queria passar para aquele povo, daquela época, antes da vinda de Jesus. Jesus veio logo depois das profecias de Isaías. Mas o que? Isaías era considerado um dos profetas maiores. Ele recebeu a presença do Senhor na vida dele. Então ele instruía aquele povo para que eles estivessem preparados para a chegada do Messias, para que aquele povo viesse se converter dos maus caminhos, viessem mudar de atitude, buscando Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. E nós vemos aqui que nós temos que converter e ter cuidado em seguir as leis do Senhor. Caso contrário, nós estaremos fazendo adoração de tolo. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas do Senhor. E muitas das vezes nós temos cuidado com as coisas do mundo e não temos cuidado com as coisas do Senhor. Então nós sacrificamos, fazemos culto de tolo, nós fazemos adoração de tolo, nós adoramos deuses errados, nós adoramos coisas erradas. E isso, muitas das vezes, nós sofremos as consequências. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos semelhantes a esses deuses. Por quê? Porque eles têm boca, mas não falam. Têm pernas, mas não andam. Então o quê? Eles não podem nada. Mas o Senhor Jesus pode todas as coisas. Ele pode nos guardar, Ele pode nos livrar, Ele pode nos dar a cura, pode nos dar o livramento, a libertação. Então aqui Isaías já vem falando antes da chegada do Senhor Jesus. Que aqui nós vemos que nós temos que ter cuidado com as leis do Senhor. E hoje, muitas das vezes as pessoas não se preocupam com as leis do Senhor. Porque o que as leis do Senhor nos falam? O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre tudo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que o amor do próximo está relacionado com o amor de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala como nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo. E como nós podemos dizer que amamos o próximo se não amamos a Deus? Então nós vemos que a palavra do Senhor nos ensina. E assim, é aqui que Isaías nos fala que nós temos que se converter dos nossos maus caminhos. Nós temos que abandonar o que é mal e ir em busca da prática do bem.
Ou seja, nós temos que buscar tudo aquilo que agrada ao coração do Senhor. Buscar a presença do Senhor cada dia mais. E abandonar o mal, abandonar os pecados, abandonar a prostituição, o adultério, a mentira, o engano. Abandonar tudo aquilo que o mundo nos oferece. Mas nós temos que caminhar com a justiça, com a verdade, para que nós possamos chegar ao fim com as vitórias em nossas mãos. Porque o Senhor Jesus mesmo nos fala na sua palavra que aquele que perseverar até o fim terá a sua recompensa. Então nós seremos recompensados quando nós perseveramos até o fim, com justiça, com verdade, com obediência, santidade e renúncia. Então nós vemos que a palavra do Senhor nos fala. E Isaías, aqui ele nos fala, a partir do verso 1, que ele queria ensinar o povo a ser fiel ao Senhor, porque o povo vivia em pecados. Mas o que? Ele queria ensinar o povo a ter fidelidade, a ter santidade, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele queria instruir o povo para que pudesse ter vida e vida em abundância. E assim é nos dias de hoje. Em cada dia que se passa, mais as coisas vão se complicando, porque a volta de Jesus está próxima. E nós vemos que cada dia as coisas vão se estreitando. Então nós temos que perseverar. Nós temos que meditar na palavra e buscar a palavra a todo instante, para que nós venhamos ter a vitória final, que é a vida eterna. Porque a palavra fala que muitos desistem na caminhada, poucos chegarão ao final. Porque muitos decidem seguir a porta larga e poucos vão pela porta estreita. Então que nós tenhamos que ter esta convicção que o caminho a seguir é o caminho do Senhor Jesus. É a porta estreita. Porque lá nós seremos recompensados. Então aqui Isaías nos mostra na sua palavra e nos ensina o caminho que devemos seguir. Nós devemos mudar o nosso comportamento, nosso modo de agir, nosso modo de viver, para que nós possamos agradar o coração de Deus. Porque se nós vivemos em vida de pecado e nós queremos fazer sacrifício para Deus, nós estamos sacrificando em vão. O Senhor Jesus fala que é sacrifício de tolo. E se nós oramos, quanto mais oração nós ora, mas se nós estivermos em pecado e não decidimos mudar o nosso jeito de viver, o Senhor não ouve as nossas orações, porque as nossas orações é em vão, porque nós queremos bênção, mas não queremos mudar o nosso comportamento, o nosso modo de viver. Então Isaías aqui nos fala, em sua palavra, nesta escritura que ele escreveu, neste livro, que tem muito a nos ensinar. Que o livro de Isaías nos ensina muitas coisas. E ele nos ensina, já no primeiro capítulo, o que nós devemos fazer para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia da presença do Senhor Jesus. E nós vemos aqui Isaías falar ao nosso coração através da tua palavra. Em seu primeiro capítulo,
Ele ensina o povo, ele encoraja o povo a ser fiel para seguir o Senhor Jesus, que é o que ele nos fala. Ele fala que nós temos que adorar o Deus uno, trino e verdadeiro, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Porque caso contrário, tudo o que fizermos é considerado sacrifício de tolo. Porque se nós não obedecermos os mandamentos e as leis do Senhor, tudo o que fizemos é em vão. As nossas orações é em vão. As nossas orações não chegam ao ouvido do nosso Deus. Porque Ele mesmo nos fala, aqui no verso 15, pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. O Senhor falando que Ele nos esconde de nós, esconde daqueles que não ouvem os ensinamentos do Senhor, aqueles que não ouvem a palavra. Então nós vemos aqui um cumprimento da palavra. Quando Isaías fala que o Senhor esconde de nós quando nós fazemos sacrifícios de tolo, ou seja, andamos em caminhos errados. Nós dizemos que somos cristãos, somos pessoas, mas em certo tempo nós levamos mentira, nós trazemos contenda, trazendo desavença, ficamos de mal com os nossos irmãos, de mal com os nossos amigos, em tudo nós levantamos questão. Então o Senhor não aceita a nossa oração. E por mais que nós levantamos as mãos para o céu, clamando a Ele, Ele mesmo nos diz aqui na tua palavra: escondo de vós os olhos. O Senhor esconde de nós os olhos, porque Ele não recebe quando nós estamos com mágoa, com rancor, vivendo uma vida errada. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus que pode todas as coisas. Então nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Isaías. Então que nós possamos nesta noite guardar em nossos corações esta palavra que Isaías trouxe para nós. Se nós queremos bênçãos e vitórias, o Senhor já nos deixou a instrução. E o seu servo Isaías nos diz, aqui no verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Aqui nós vemos que a boca do Senhor que disse que se nós obedecermos às leis, os ensinamentos, os mandamentos, nós comeremos e beberemos o melhor desta terra. Mas se nós recusarmos, o que nós seremos? E formos rebeldes, nós seremos devorados pela espada. Porque a boca do Senhor que disse, não é eu, não é ninguém que está dizendo, é o Senhor que diz para nós nesta noite. Nós temos uma decisão de escolha. E o que nós escolhemos? O Senhor pôs 2 caminhos para nós. E nós temos que escolher o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. O que a palavra nos ensina é isto. Se nós obedecermos, nós desfrutaremos do melhor desta terra. Mas se nós não obedecermos,
o que resta para nós é a espada. Porque nós seremos condenados. Porque nós não amamos a lei de Cristo, a lei do Senhor Jesus. Então que nós venhamos guardar em nosso coração nesta noite esta palavra. Que o Senhor nos deixa dois caminhos: a obediência ou a desobediência. E cada um de nós escolhe o que achar correto. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: que tudo isso terá consequência. Seja boa ou seja má. Independente da nossa escolha, tem consequência. E você? O que você escolhe nesta noite? A obediência ou a desobediência? Você escolhe obedecer a Deus? A viver os mandamentos do Senhor? Meditar dia e noite na palavra? Porque a palavra te ensina. Ou você escolhe viver a vida que você está vivendo? Viver a vida neste mundo pecaminoso, neste mundo de engano, viver fazendo sacrifício de tolo, orando e não sendo respondido, porque há desobediência, e o Senhor não trabalha na vida de uma pessoa quando há desobediência. Aqui a palavra nos deixa muito claro. Então o Senhor deixa para vós esta noite esses dois caminhos. Você tem o direito de escolha, mas você sabe que todos eles têm a consequência, seja boa, seja má. Então vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor a nossa vida, pedir perdão, porque se nós fizemos sacrifício de tolo, o Senhor está disposto a nos perdoar. Mas para isso, nós temos que ter arrependimento sincero. Nós temos que nos converter dos caminhos errados. Então vamos orar ao Senhor, entregando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Querido Deus, amado Pai, soberano, Criador de todas as coisas. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Pai, obrigado por falar conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia que termina, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite que está se iniciando, Pai. Pai, glórias, glórias nós te damos, aleluias, Pai. Louvado, exaltado és o teu nome, Jesus. Pai, eu venho entregar, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, venho entregar a nossa casa, a nossa família, Pai. Pai, eu apresento diante de ti, Pai, cada um deste grupo de oração, Pai. Pai, aqueles que se encontram enfermos, Pai, que o Senhor traga cura, Pai. Aqueles que se encontram, Pai, sem emprego, Pai, que o Senhor traga emprego a eles, Pai. Aqueles que precisam de resposta, Pai, que o Senhor venha trazer solução, Pai. Aqueles que precisam de uma vitória, Pai, seja na vida física, espiritual ou sentimental, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente a vida, a casa, a família deles, Pai. Pai, vai quebrando nesta noite, Pai, todo laço de enfermidade, Pai. Quebra, Senhor, toda obra do maligno, Pai, todo espírito mal, Pai, que bate em retirada, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir, Pai. Acampa teus anjos ao redor de cada um, Pai. Proteja a vida e a casa deles, Pai. Prospera cada um deles, Pai. Pai, eu apresento a cada nome, Pai, que se encontra neste grupo de oração, Pai. Porque o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor sabe onde eles moram, Pai. O Senhor conhece o endereço deles, Pai. Pai, que nesse amanhecer, Pai, eles recebam a chave da vitória, Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor há de fazer milagre, Pai. Porque a tua palavra nos fala, agindo Deus, quem impedirá, Pai?
Pai, então glórias nós te damos, aleluias, Pai. Louvado, exaltado és o teu nome, Jesus. Pai, então eu te entrego tudo nas tuas mãos, Pai, crendo na vitória, Pai, crendo na presença do teu Espírito Santo, Pai. Pai, então abençoa a vida de cada um, Pai. Deu a noite de sono, a noite de descanso abençoado, e que a paz do Senhor Jesus esteja guardando teus filhos no esconderijo do Altíssimo e livrando de todo mal, tirando toda a investida do maligno, e que nesta noite a presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Então que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso e um sono reparador na presença e na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado, exaltado és o teu nome, Jesus. E deixo esta palavra para a tua meditação. Jesus te ama. Ele te quer junto dele. Então ele te deixa esta promessa para a tua vida. Se quiseres comer o melhor e beber o melhor que o Senhor oferece, obedeça. Siga os caminhos do Senhor, que aí você verá vitória, verá grandes bênçãos na tua vida, porque não é eu quem falo, mas como diz a palavra aqui, porque a boca do Senhor o disse, e o Senhor te diz nesta noite. Então guarde em teu coração para a tua meditação em nome de Jesus. E uma boa noite, um bom descanso na paz do Senhor Jesus. Amém.